Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Coronel Tadeu, aliado do presidente Jair Bolsonaro, criticou veementemente recentes declarações de Gilmar Mendes, ministro do STF, no que concerne ao governo Bolsonaro e ao Exército Brasileiro. Tadeu ressaltou: a cada hora vem um espetar o presidente Jair Bolsonaro. Reparem nisso, eles se revezam. Um partido, uma pessoa pública, um ministro do STF, um político importante. Em forma de revezamento, eles vêm provocando crises. O que o ministro Gilmar Mendes foi falar? No ensejo, ele rebateu. O ministro Gilmar Mendes, do STF, veio associar as Forças Armadas ao genocídio. Está velhinho, está na hora de se aposentar. Será que seria ousado perguntar se ele estudou? Exército, Marinha e Aeronáutica não param. Estão 24 horas por dia combatendo a pandemia. Assista. Já está em live, olha aí que beleza. Já estamos ao vivo. Deixa eu pegar minha pauta aqui então para comentar com todos vocês. Deixa eu dar mais um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Acertando aqui o computadorzinho, deixando a telinha ajeitada. E aí a gente vai dar um boa noite para a galera. Para todo mundo. Muito bem. Pessoal, boa noite para todos vocês. Uma boa segunda-feira, dia 13 de julho. Aí, o pessoal ia entrando. Ué, o som tá repicando aí, Andrade? Tá repicando? Tá dando um eco? Era o meu que estava ligado aqui. Já baixei. Então já baixa aí novamente aí, tá bom. Então vamos lá, pessoal. Boa noite para todos vocês. Plena segunda-feira, 13 de julho de 2020. E como é difícil, né? Eu queria abrir essa live aqui para dizer como o sucesso incomoda as pessoas, em especial no campo político. É impressionante como as pessoas não suportam ver as outras pessoas crescendo na política. E de quem que eu estou falando? Nada mais, nada menos do que o presidente Bolsonaro. Exatamente, é do nosso presidente que nós estamos falando. E por que eu estou falando isso? Contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. A notícia de hoje, uma notícia de hoje, mas tem muito mais coisas para falar para você. Fábricas migram da Argentina para o Brasil. Vocês sabem que fábricas são essas? São fábricas automotivas. Vocês sabiam que lá na Argentina tem fábrica de automóveis, mas que essas fábricas de automóveis elas estavam aqui no Brasil em um determinado momento onde o PT comia, que nem eu costumo dizer, que nem gafanhoto em lavoura de milho, comia os empresários. Ficava difícil o empresário carregar a máquina do governo junto com ele, porque o governo queria tudo para ele também, toda a participação, queria cobrar imposto, aumentar imposto. Aí as fábricas viraram e falaram assim, ó, PT, Lula, um abraço para vocês, meu irmão. Eu vou produzir lá na Argentina, que lá na Argentina as regras são mais justas, eu trabalho mais, produzo mais, faturo mais e fica muito mais aliviado para mim, eu descanso mais também. E as empresas, então, foram embora para a Argentina. Agora, gente, olha o que aconteceu, o jogo inverteu. As fábricas estão querendo retornar ao Brasil, estão fechando as suas plantas na Argentina, por quê? Porque lá assumiu um governo comunista, só por causa disso. Aliás, para falar em governo comunista, já eu vou falar sobre a parábola da galinha. Muito interessante a parábola da galinha. E lá, simplesmente as empresas cansaram lá na Argentina e estão voltando para o Brasil. Olha só que coisa maravilhosa. Por que isso? Muito simples. O Brasil, outra boa notícia, se qualificou entre os 25 países mais confiáveis para se fazer investimento. É isso mesmo. Entre os 25 melhores países do mundo para se fazer investimento. Com toda essa bagunça,
com toda essa destruição de reputação que está havendo em cima do presidente Bolsonaro, o Brasil consegue ainda estar entre os 25 melhores países para se investir. Esse é o governo Bolsonaro, gente. Notícia de sexta-feira passada, quinta-feira passada. É um negócio fabuloso, mas isso incomoda a mídia de todas as formas. Incomoda a imprensa, incomoda a outra ala política, e aí passa a se fazer um carnaval, e cada hora vem um espetar. Observem isso. Cada um de uma vez eles se revezam. Ora é um partido, ora é uma pessoa pública, ora é um ministro do Supremo, ora é um político importante, e em forma de revezamento eles vêm provocando crises. Qual foi a última crise? Ministro Gilmar Mendes. O que o ministro Gilmar Mendes foi falar? Ô, ministro, tá velhinho, né, ministro? Tá chegando a hora de aposentar, ministro. Vem falar, querer associar as Forças Armadas a genocídio. É claro que eu seria muito ousado em perguntar, mas, ministro, o senhor já estudou a história, o senhor sabe o que é um genocídio de verdade? O senhor sabe o que foi o Holocausto? O senhor sabe que morreram mais de 40 milhões na Alemanha de judeus? E o senhor vem querer acusar as Forças Armadas de genocídio, que é uma matança em massa? Ainda mais acusar as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que não param, estão 24 horas por dia combatendo a pandemia, tentando combater aquela pandemia que o Supremo vetou o presidente Bolsonaro de tomar as atitudes. Será que o senhor lembra, ministro Gilmar Mendes, da decisão que foi proferida aí pelo STF, dizendo que o presidente não tinha mais autoridade sobre estados e municípios, porque estados e municípios estavam com medo de dar certo, né? Era o sucesso. Ia dar certo. Aí começaram a falar em ciência, porque a ciência não recomenda isso, a ciência não recomenda aquilo. Que ciência, se nós nunca tínhamos um Covid-19? Nunca tínhamos. Aliás, tivemos algo muito parecido há 100 anos atrás. Tem algum registro? Tem, muito pouco registro. Mas as medidas que foram tomadas há 100 anos atrás na gripe espanhola é quase as mesmas que deveriam ter sido tomadas agora. E aí não, o presidente vai fazer sucesso. Não podemos deixar ele acertar nisso. E não deixaram. Que egoísmo, né? Que egoísmo. Quantas pessoas morreram por falta de uma proatividade, de uma ação proativa? E hoje eu recebo uma feliz notícia que mais um companheiro meu conseguiu ser curado através da cloroquina. Aquela que um ex-ministro da Saúde falava que a ciência não admitia o uso, porque não tinham estudos científicos para se usar uma cloroquina. E o que nós vimos pela frente? Que o remédio, a cloroquina, a azitromicina, a ivermectina e o zinco cumpre perfeitamente o seu papel de tratamento precoce do coronavírus. Graças a Deus, em alguns lugares que ousam afrontar a determinação de um sujeito que queria aplicar uma ciência que não existia, aplicam a cloroquina e sabe qual é o resultado? Zero. Zero de pessoas mortas. Parabéns o Dr. Cássio e o Dr. Gerão de Porto Feliz. Zero. Quer outro? Município de Angatuba. Parabéns, Dr. Luiz, prefeito de Angatuba. E parabéns à equipe médica dele, Dr. Laércio, Naef e Dr. Patrício, que também passaram a aplicar um protocolo com esses remédios e possuem 0 óbitos nas suas cidades. Ou seja, chegou, deu sintoma, aplica cloroquina.
cloroquina e vai para casa. E se recupera. E se recupera de verdade. Portanto, eu estou aqui surpreso com essas falácias que muitos proferiram em nome da ciência. Em nome de uma ciência que eles não entendem, não mostram e não enxergam. Eu estou falando que médicos aplicaram, não foi eu que recomendei. Mas a notícia já havia sido dada lá atrás. E hoje eu estou convencido de que realmente era mais um tiro para atingir o presidente Bolsonaro. E a mentira tem perna curta. A mentira chega, a mentira aparece. E aos poucos nós vamos vendo que nós não tínhamos o ministro da Saúde. Nós tínhamos um sujeito que se formou em medicina, mas não ministro. Que não podia falar com tanta propriedade assim. E hoje eu tenho provas de que realmente esses remédios funcionam. Não são 100%, claro que não. Claro que não são 100%. Aliás, se fosse fazer uma pesquisa, todos nós iríamos comprovar que possivelmente ele tem uma efetividade de 80% a 90%. Infelizmente, todas as pessoas acabam acreditando em discursos contrários ao nosso sucesso do presidente e acabam direcionando as notícias de uma forma completamente viciada.